Olá, camaradas. Eu me chamo Renata. Eu construo a Escola Tamuia de Formação Popular e hoje a gente dá continuidade ao nosso ciclo de debates como resolver os problemas do povo com o tema educação. Queria salientar que a gente está aqui de novo na ocupação Jean-Jacques Dessalines, que é um espaço de luta construído pelo MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, né? Então, agradecer ao movimento que disponibilizou o local e também pelo exemplo de luta que ele dá para a gente diariamente. A Escola Tamuia, ela se propõe a pensar a educação popular, né, como uma ferramenta da revolução da classe trabalhadora. A gente trabalha em conjunto com vários movimentos sociais que têm uma história de muitos anos de luta no Brasil e de enfrentamento direto ao fascismo. Então, a gente entende que isso permite que a gente tenha condições de articular educação e política de uma forma mais combativa e mais revolucionária, a fim da gente ajudar na tomada de consciência da nossa classe trabalhadora, né, para que ela entenda a necessidade da gente construir poder popular e o socialismo no nosso país. E hoje a gente está muito feliz de receber uma candidata a vereadora pela Unidade Popular pelo Socialismo, né, que é a Dani Oliveira. A gente está muito feliz de ter aqui, Dani, então seja muito bem-vinda. A gente pensou em fazer hoje em 3 etapas esse debate. Primeiro você pode se apresentar, né? Tem aí 15 minutinhos para se apresentar. Depois a gente vai passar para uma rodada de perguntas da plateia. E aí você vai ter 6 minutos para responder cada pergunta. E depois a gente passa para o encerramento para a gente pensar o que a gente conseguiu acumular desse debate, que eu tenho certeza que vai ser muito bom e muito rico para a nossa classe trabalhadora. Então, Dani, por favor, se apresente, conte um pouco da sua história de luta, né, e também sobre as suas propostas para essa luta eleitoral. Olá, boa tarde, Renata. Queria agradecer o espaço da Casa Jean-Jacques Dessalines, mas também agradecer à escola por esse convite, é um convite muito honroso. Como a Renata me apresentou, meu nome é Dani, meu número é 80800, eu estou com o Senese para a Prefeitura de São Paulo, o número dele é 80. Eu acho que essa tarefa de resumir um pouco a nossa história é sempre uma tarefa difícil, então eu vou estar aqui aceitando essa aposta. Eu sou filha de uma merendeira, trabalhadora terceirizada. Meu pai sempre trabalhou como pedreiro, operador de reta escavadeira, um pernambucano que veio aqui para São Paulo para tentar uma vida melhor. E fui criada por ambos lá em São Mateus, Fundões, da Zona Leste de São Paulo, e passei minha infância inteira estudando nas escolas do bairro, municipal, pública. E desde muito nova já sentindo as contradições desse sistema. O que ele colocava como perspectiva de futuro para jovens como nós, que moramos lá em São Mateus, nesses bairros mais apartados do centro, né? Mas eu só tive assim a oportunidade de poder me envolver mais na luta por volta dos anos 2017, quando o governo do Dória fez o corte ao passe livre. Então foi quando eu iniciei a minha militância mais ativamente nos atos contra o corte do passe livre e tive a oportunidade de conhecer a FENET, que é uma federação que organiza jovens rebeldes do Brasil todo em defesa de um ensino técnico justo, gratuito, público. E foi ali que eu tomei conta mais profundamente que só através da luta coletiva que era possível transformar a realidade do nosso país, que era possível construir uma outra alternativa de sociedade. E depois disso eu ingressei na universidade, que na minha opinião não tem nada a ver com um mérito individual meu, assim, de ter ingressado na USP, mas sim é um
resultado do fruto da luta de anos de movimentos que vieram até antes de mim, os movimentos negros do nosso país que lutou pela implementação de cotas, os movimentos de moradia, das quebradas, que sempre reivindicou que seus filhos pudessem estar dentro das universidades. Mas a USP, essa universidade bilionária, foi onde eu consegui ver mais escancarado o projeto dos ricos para a nossa juventude. Hoje, a USP é uma das universidades com maior orçamento do país, com 7 bilhões de reais em caixa, mas é a mesma universidade que nos dias mais frios desse ano que a gente passou, os estudantes tiveram que tomar banho de canequinha, porque não tinha água no chuveiro, não tinha água quente para os estudantes tomar banho. É a mesma universidade onde os estudantes até hoje passam fome aos finais de semana, porque não tem comida no bandejão, não tem condição de comprar o seu próprio alimento para se alimentar. É a mesma universidade que hoje mantém no seu quadro de docentes as grandes mentes dos capitalistas que vão para a sala de aula humilhar os saberes da nossa juventude da quebrada, dizer que nós somos incompetentes, que nós não temos condição de criar, que nós não temos condição de pensar, que nos humilha através da nota, através do afastamento nosso das pesquisas, das extensões. Então, também essa foi a mesma universidade onde ficou escancarado porque a Universidade de São Paulo é essa universidade que aparta a maior parcela da juventude de entrar dentro dela, né? E a pergunta que fica é como não se revoltar diante disso. Então, hoje eu faço parte do Diretório Central dos Estudantes DCE Livre da USP. Ajudei na construção da maior greve da história dessa universidade e, principalmente, tomei partido. Tomei um lado nessa história, que hoje, para mim, é muito claro que os sonhos de toda uma juventude não cabe somente em um diploma, que nós queremos casa, queremos ter alimento, queremos ter dignidade plena. E esse é um sistema que não garante isso. Hoje, por exemplo, na nossa cidade, nós temos uma organização por parte dos milionários de fatiar e vender a preço de banana as nossas instituições públicas. E para fazer isso, aumenta a repressão, é polícia, é GCM, atrás daqueles que não se rendem. Mas o recado que as candidaturas da Unidade Popular têm para esses vermes é que o povo é ousado. O povo sabe construir a sua saída e construir uma ferramenta de luta, uma ferramenta incansável na luta pelo poder popular e pelo socialismo, e que tem nome e que tem número, que é a Unidade Popular, que tem como número 80. Bom, então, gente, vamos primeiro agradecer, né, essa primeira fala da Dani. A gente consegue ver, né, o quanto que essa candidatura tem profundidade sobre muitos temas que são cruciais, né, para a gente falar sobre educação e para a gente pensar a vida dos estudantes aqui no nosso país, mas também, né, as condições de trabalho da categoria dos professores. Então, acho que esse debate que a gente inicia tem tudo para render, né, um bom papo, assim, um papo muito esclarecedor, que eu acho que muita gente não tem oportunidade, né, de ouvir na maioria dos debates. Então, acho que a gente pode ir para agora, né, a segunda fase, a fase de perguntas aqui das pessoas da plateia. Então, quem tiver a primeira pergunta pode se aproxima daqui para a gente captar o áudio. Olá, gente. Olá. Boa tarde. Dani, muito obrigada pela presença. Sou Isabela, sou militante do Movimento Agabenário. E aí, eu queria te fazer uma pergunta sobre o movimento estudantil, né? Porque o movimento estudantil, ele teve um papel fundamental na luta contra a ditadura. E aí, eu queria ouvir de você qual que é o papel do movimento estudantil hoje na luta contra o fascismo. Boa. O movimento estudantil, como você mesmo colocou, teve um papel determinante na luta contra a ditadura militar no nosso país. Aliás, ofereceu os seus melhores filhos para essa luta. Filhos esses como Helenira Preta,
Manuel Lisboa, Emanuel Bezerra, Alexandre Vanucchi Leme, que, aliás, levo com muito orgulho esse nome na camisa, que é o nome do DCE Livre da USP hoje. E essa foi uma juventude que entregou o que tinha de mais precioso, que era a sua vida pela liberdade do nosso povo. Então, para nós, esses são os nossos heróis, indiscutivelmente. Assim como Dandara, Zeferina são os heróis da nossa pátria, esses também são os nossos heróis. E esses foram os jovens que, durante o período da ditadura militar, foram responsáveis pela construção da Marcha dos 100 Mil, marcha essa que colocou os ditadores de joelho, porque fizeram com que uma das leis que era organizada naquele momento de não construção de marchas públicas de organização popular caísse por um bom tempo, porque a juventude era rebelde, foi reivindicar seus direitos, foram denunciar o assassinato dos jovens que estavam cometendo a ditadura naquele período. E é importante a gente refletir também o cenário que a gente vive hoje. Porque hoje a nossa juventude, o nosso povo, vive um endurecimento das suas condições de vida e um grande aprofundamento das contradições, né? E o que nos faz refletir que é necessário a gente construir outras alternativas de solução. Porque esse aprofundamento do projeto do capitalismo sobre a vida do nosso povo se manifesta de várias formas. Uma delas é o endurecimento através da rota, da PM, da GCM, porque o nosso povo também não vê passivamente esses ataques. Ele constrói respostas a isso. E então, para o capitalismo poder construir o seu projeto, é necessário ele se utilizar desse seu braço repressivo. E um exemplo disso é o próprio processo de privatizações. Vamos entrar aí mais para frente, acredito, um pouco nesse debate da privatização da educação, mas eu queria usar de exemplo a Alesp, onde os trabalhadores se organizaram contra o processo de privatização da Sabesp e foram recebidos sobre pancada. Queria até trazer essa reflexão, assim, que se o povo fizesse o que esses caras fizeram com a sua própria população ali dentro, nós seríamos chamados de vândalo, seríamos chamados de terrorista. É assim que eles nomeiam o povo. Mas então qual é o nome? O que foi aquilo que o Estado fez contra o seu povo? Aquilo é um terrorismo, é o terrorismo do Estado sobre o seu povo. E isso é a expressão mais clara das garras do fascismo. Mas também nós já tivemos aí exemplos na história de como resolver esses problemas, porque o nosso povo entende que só a organização popular, a organização social, tem condições de dar respostas. E o movimento estudantil organiza uma parcela grande, né, do nosso povo, e não é qualquer parcela. É essa parcela da Marcha dos 100 Mil, os mesmos jovens herdeiros da luta pelo petróleo é nosso, e são aqueles que, antes mesmo de ingressarem no ensino superior, aliás, na luta para ingressar no ensino superior, vê o que esse Estado reserva para ele, porque é um Estado dos sonhos dos ricos e dos pesadelos da grande maioria do povo. Então, o convite que a gente sempre faz é fortalecer, assim como os nossos irmãos de classe fizeram ali em 64, fortalecer as organizações dos estudantes. Então, tanto os movimentos diversos que existem na luta em defesa da educação, mas as entidades, os grêmios, os DCEs, os CAs, os DAs, transformar eles em verdadeiros tanques de guerra contra esses ataques à educação, que a gente possa organizar lutas daquelas questões mais específicas do curso, mas também das questões gerais, contra a militarização das escolas, contra a privatização das escolas, contra a venda das nossas universidades públicas. E cada vitória nossa é mais um tijolinho que a gente está colocando na parede do poder popular e do socialismo da nossa cidade. Quem tiver a segunda pergunta pode se aproximar aqui da gente.
Boa tarde, meu nome é Henrique, eu sou militante da Unidade Popular. E eu tenho duas perguntas que são relacionadas aqui, né? São mais ou menos o mesmo assunto. Queria saber qual a análise que a UP faz da situação dos estudantes das universidades públicas hoje, como transformar essa realidade. E sobre os vestibulares, esse é um assunto um pouco debatido. Podia falar um pouco mais sobre a desigualdade desse formato de seleção e se a gente tem alguma alternativa a isso? Bom, Henrique, na nossa opinião, a situação que as nossas universidades enfrentam hoje é uma situação de calamidade. Porque esse ano a gente está debatendo, por exemplo, a construção do Plano Nacional de Educação, e é uma luta, assim, de toda a categoria, é professor, é servidor, é estudante, para garantir um orçamento maior para a educação, para garantir que exista o livre acesso. Então, na verdade, hoje as nossas universidades vivem com muito pouco. Queria dar um exemplo do Instituto Federal de São Paulo, que é um instituto que está localizado aqui no Canindé, próxima à região que a gente está hoje. E esse Instituto Federal hoje é um dos institutos, um dos projetos de governo que mais atende estudantes em número de território, né? Então está espalhado em várias regiões, várias cidades do nosso estado. Mas hoje, em pleno 2024, o Instituto Federal está de portas abertas, sobrevivendo com um orçamento igual a 2015. Na avaliação não só do movimento estudantil, mas até mesmo dos próprios servidores e professores, o orçamento do Instituto Federal de São Paulo hoje representa o pior orçamento que o Instituto Federal teve desde a sua abertura. Então, na nossa opinião, é essa situação que as universidades públicas no nosso país, no nosso estado, estão vivendo. E a defesa que a Unidade Popular pelo Socialismo faz é a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade para todos, em todos os níveis. E é importante dizer o porquê a gente frisa gratuita e pública. Porque é importante diferenciar o que é algo gratuito e público, porque nem tudo que é público é gratuito, nem tudo que é gratuito é necessariamente público. Queria dar um exemplo do transporte. O transporte que a gente tem hoje, a gente conhece ele como público, mas a grande verdade é que uma parcela grande dele é administrada por OS, que são organizações sociais, um nome bonito para não dizer empresa privada. Então, ou seja, são administradas por empresas privadas que recebem subsídios altíssimos da prefeitura para poder fazer essa administração e que, digamos de passagem, que má administração é essa, porque a gente vê a situação do transporte público na nossa cidade. E é isso. Então, já tem uma administração ali de parceria público-privada, não é tudo público. Mas mais grave que isso, é um transporte que não é gratuito. E não é gratuito duas vezes, porque a prefeitura paga um subsídio através do que eles vão levantando aí desse imposto altíssimo. E quando você vai lá bater o seu cartão, você paga mais R$4,40. R$5. Então, esse é um exemplo de uma empresa pública, vamos dizer assim, mas que ela não é gratuita. Seu serviço não é gratuito para o povo. Então, nós defendemos que as universidades do nosso país devem ser públicas e gratuitas. Mas também não pública de qualquer jeito. Nós sabemos que a situação que as nossas universidades estão, como eu falei, é de calamidade. Muitas vezes, quando a gente fala sobre público, nós ligamos a essa questão de estar na mão do Estado. E é por esse caminho mesmo. Mas que Estado é esse? Nós temos aprofundado assim, como é necessário a gente refletir para quem serve o Estado que a gente vive hoje. Esse é um Estado hoje que serve como um balcão de negócio dos grandes ricos. Essa ladainha de que é para mediar uma classe com a outra é mentira, não é de mediar. Não é mediar os interesses dos pobres com os interesses dos ricos. Pelo contrário, é impor os desejos dos ricos sobre a grande maioria da classe trabalhadora. E esses bilionários se utilizam dessa ferramenta ao seu bel prazer. A exemplo do que o governo do estado está fazendo aqui em São Paulo, onde ele está se utilizando aí de verbas públicas para poder leiloar 33 escolas na planta, para essas OS, ou seja, para essas empresas privadas administrarem as nossas escolas. Então, na prática, o que o governo do estado está fazendo é injetando dinheiro público para construir escolas que vão ser
organizadas por empresas privadas. Isso daí é a entrega, é a venda do patrimônio público na mão dessas empresas que oferecem serviços muito rebaixados, ruim até o osso. E, na nossa opinião, então, para a gente poder ter uma empresa pública de qualidade, nós precisamos de um Estado que esteja na mão dos trabalhadores. É por isso que a Unidade Popular defende o poder popular e o socialismo, que é o Estado está na mão dos trabalhadores. É os trabalhadores dizer o que deve ou não deve ser das nossas escolas. Assim, na nossa opinião, nós vamos poder ter uma universidade pública gratuita de qualidade para todos em todos os níveis. Mas um outro ponto é a questão do acesso. Porque, na nossa opinião, o Brasil tem uma dívida histórica com uma parcela gigantesca do seu povo negro, indígena, que por muitos anos teve o acesso à educação negado. A gente está falando da universidade, mas poderíamos estar falando do ensino básico, do ensino médio, tranquilamente. E a verdade que a gente enfrenta hoje é que as políticas de cotas é uma luta histórica e fundamental. Aliás, nós lutamos até hoje pela ampliação dela, pela implementação do vestibular indígena, pela implementação de cotas trans em todas as universidades, pela implementação das cotas PCDs em todas as universidades. Porque em meio a tanta amargura, tanta morte, as cotas para os nossos jovens é um sopro de vida, é um sopro de perspectiva de futuro. Mas nós achamos que ainda é uma parcela muito pequena do nosso povo que tem acesso a isso. Então, na nossa opinião, nós devemos ter o livre acesso. Então, todos aqueles que querem estudar devem ter o direito a estudar. Então, na nossa opinião, isso a gente resolve, porque nós não queremos um país de ponta que só ali na ponta da ponta da ponta da ponta tem os poucos intelectuais. Temos as poucas mentes brilhantes. Não, nada disso. Nós queremos ter que todas as mentes brilhantes possam desenvolver o seu conhecimento, porque o nosso povo é brilhante, mas o nosso povo não tem acesso para desenvolver os seus projetos. Então, nós queremos que essas mentes brilhantes possam construir o nosso país em totalidade e acabar com esse descompasso, porque, como você diz, a direita diz, queremos um país de ponta, com desenvolvimento tecnológico e científico. E como? Se a maior parcela desse povo nem sequer tem acesso a uma educação. Isso daí é ladainha. Nós defendemos que todo povo deve ter acesso à educação, porque é assim que a gente vai construir um país de ponta, um país com desenvolvimento científico e tecnológico do jeito que nós queremos. Bom, tá aberto aí para a terceira pergunta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela, militante da UP. A minha pergunta, na verdade, hoje a gente está vivendo um momento das privatizações das escolas. É possível melhorar a qualidade das escolas pela privatizações? Olha, na nossa opinião, isso nem existe. Não existe esse negócio de melhorar a educação pela privatização. Isso não existe. Porque privatizar é privar o nosso povo de direito. É oferecer um serviço caro. Muitas das vezes a gente vê aí o que significa esse processo de privatização de várias coisas. É caro, a Enel é um exemplo. É caro e capenga. Não funciona. Então, para nós, não existe. Nós precisamos, na verdade, de mais investimento na educação. Nós precisamos de escolas de qualidade. Mas, para falar sobre a privatização, não se privatiza do nada. Esses privatistas, eles não conseguem implementar da noite para o dia esse seu projeto. Eles constroem passos para isso. Então, a gente até costuma chamar de pacote, né? Um pacote das privatizações. O primeiro passo do processo de privatização da educação é o novo ensino médio, que é uma luta ferrenha que os estudantes estão tocando no nosso país pela revogação do novo ensino médio. Isso não é dizendo que o ensino médio do jeito que estava era bom, mas também um ensino médio que não é construído em diálogo com o seu povo, que não leva em considerações a necessidade de uma infraestrutura de qualidade, em mais salas de aula, em mais contratação de professor, em quadra, aumentar as modalidades, por exemplo, de esporte dentro das escolas. Não é falar sobre
um novo ensino médio de verdade, mas sim falar sobre o sucateamento da educação. Isso, na nossa opinião, o novo ensino médio, ele é uma das partes da privatização do ensino. Mas não só. Queria dar um passo adiante. O novo ensino médio também ele serve como uma estratégia de barrar o ingresso dos jovens ao ensino superior. Porque também é verdade que eles tentaram, principalmente durante o governo Bolsonaro, a acabar com as cotas. E não conseguiram, porque teve resistência. Então, nada melhor do que você tentar acabar com isso antes mesmo desses estudantes terem a oportunidade de tentar o vestibular. Então, se a gente pega, por exemplo, os dados que têm saído aí no UOL, se a gente olhar, saiu no UOL, nessas grandes mídias mesmo. Hoje, a gente olha, há 10 anos atrás, o número de pessoas prestando para o Enem era de 9,5 milhões de jovens que prestavam para o Enem. No ano passado, a taxa de inscrição para o Enem não chegou nem a 4 milhões. E não dá para jogar tudo a culpa na pandemia. Porque tem gente que diz, não, isso aconteceu por causa da pandemia, porque não é verdade. Porque se você for olhando, 2014, 2015 foi para 7 milhões. 2016 foi para 5 milhões. Então, houve essa queda. E isso é fruto desse sucateamento da educação, porque eles sucateiam a educação pública para dizer que ela pública não resolve, olha a situação que está nas nossas escolas, e usam isso como justificativa para privatizar. Mas a privatização sempre mostrou que, na verdade, é um processo maior de roubo de dinheiro público, de má qualidade e de encarecimento. Então, para isso, nada nos interessa. Se nós defendemos uma educação de qualidade, não nos interessa esse projeto de privatização das escolas. E é importante denunciar, e queria até fazer um convite para quem está vendo aí. Esse próximo período, no dia 25, está marcado para ter o leilão das 33 escolas que o Tarcísio quer privatizar. Queria fazer um convite para quem está aí de casa vendo a nossa sabatina, porque nós precisamos preparar as nossas escolas, as nossas universidades, professor, amigo, vizinho, para poder se organizar para barrar esse processo de privatização dessas escolas. Porque os caras são ardilosos. Como eles sabiam que eles não iam conseguir privatizar as escolas que já estão abertas com estudante resistindo dentro, a estratégia é privatizar ainda na planta. Mas eles vão perceber que o nosso povo não é besta e que está organizado para poder barrar esse ataque que o governo do estado, em conluio com vários outros dos seus aliados, querem atacar aí a educação mais uma vez. Então, quem vai fazer a próxima pergunta também pode se aproximar daqui. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Dani. Boa tarde. Eu sou o Borges, sou da UJR. Eu queria fazer uma pergunta sobre as escolas cívico-militares, quer dizer, colocar militares reformados dentro das nossas escolas. Aí eu queria saber da Dani, na visão dela, né, da UP, o que representa as escolas cívico-militares para a juventude das periferias e por que isso é um absurdo? Boa. Na pergunta anterior eu falei sobre os pacotes, né? E esse é mais um dos elementos que está dentro desse pacote. Porque, na nossa opinião, mais do que a gente perguntar o que ela significa, a gente constrói uma outra pergunta, que é a quem interessa? A quem interessa a militarização das escolas do nosso estado? Na nossa opinião, existem 3 pontos que é importante a gente tocar. A primeira delas é a repressão. E é uma repressão dentro e fora das escolas, porque também não é qualquer lugar. Não são qualquer escolas que eles estão querendo militarizar. São as escolas dos fundões ali do Marcilac, de Parelheiros. Essas escolas que estão sendo militarizadas. E como até mesmo relembrando a história dos lutadores no nosso país, né? Os secundaristas, né, essa galera aí que está no ensino médio, são os mais rebeldes. Porque se a situação das nossas universidades está caindo aos pedaços, as escolas nem se fala. Não tem porta no banheiro. Não tem professor. Há anos não tem concurso de efetivo. Não tem carteira. As merendas, sim,
até as trabalhadoras da cozinha se esforçam para tentar fazer o máximo com o que chega. Então é uma situação de precariedade muito grande, assim, e são jovens, então, rebeldes, revoltados, que lutam diariamente para dizer, opa, peraí, isso aqui não tá certo não, meu irmão, vamos resolver. E organiza Grêmio, e organiza a associação, e organiza a federação para barrar. E os caras sabem disso, que os principais, um dos primeiros movimentos que escancarou o projeto do fascismo no nosso país é a juventude secundarista. Então eles precisam frear essa chama, né? Pagar essa chama, essa rebeldia dessa juventude, e você colocar policial armado com uma de 38 no bolso, fazendo você bater continência, impondo a ordem através do terror, é óbvio que aí fica mais fácil mesmo eles conseguir passar o trator em cima de todo mundo. Um outro elemento é a própria privatização, porque o interesse de privatizar não é somente essas 33 escolas. Eles querem privatizar tudo, assim como eles fizeram com as UBS, assim como eles fizeram com as creches, que eles querem entregando. É importante pensar que essas OS é o primeiro passo para privatização profunda. Então, você desmobilizando, acabando ali com os espaços de organização dos estudantes, que são os grêmios, que são as assembleias, coagindo os professores de luta, você ganha mais condições para poder passar um projeto como a privatização nessas escolas. Então, também, o interesse final da militarização, na nossa opinião, é a privatização. Mas, assim, poderíamos acabar aqui e dizer, esses os pontos, só são esses dois interesses. Mas, na nossa opinião, existe um terceiro interesse que nós precisamos se atentar, que é da cooptação. O que isso quer dizer? É convencer também uma parcela desses jovens a defenderem o que eles defendem, a defender o fascismo, a defender essa política que nada os representa, porque a gente não entende o fascismo como um movimento somente isolado para 2, 3 milionários do país. Ele é organizado e pensado por 1, 2, 3 milionários, sim, de uma maneira representativa, né? A gente sabe que temos mais mentes malignas do que 1, 2. Seria mais fácil se fosse só 1, 2. Mas ele também conta com o apoio de uma parcela do nosso povo. Porque, na nossa opinião, ele também é um movimento de massas que precisa convencer uma parcela das pessoas. Porque ninguém aceita ser humilhado, maltratado e falar assim, nossa, firmeza, isso daí é muito da hora que você está fazendo comigo. Não, eles precisam convencer uma parcela do povo ideologicamente de que isso eles estão fazendo por bem e conseguir implementar a sua ideologia dentro das escolas. A gente já tem, por exemplo, os material didático hoje que conta já várias histórias deturpadas do nosso povo, que esconde o heroísmo do nosso povo, que diz que a dona Isabel foi a verdadeira responsável da libertação do nosso povo negro, não a construção dos quilombos, não as rebeliões que foram construídas naquele período. Imagina com cadernos didáticos pensados e elaborados por essas pessoas. E mais, eles querem, através disso, impor a lógica do inimigo externo dentro das nossas escolas. Mas é importante pensar quem que eles estão chamando de inimigo externo. É o povo que não aceita ser oprimido, violentado, humilhado. E chama de inimigo externo Dandara dos Palmares, Zeferina, Zumbi. Esses são, para eles, os inimigos externos. É quem não abaixa a cabeça, quem diz, essa miséria que você quer dar, eu não vou aceitar. Então, o que eles querem é impor a sua ideologia para tentar convencer uma parcela dos nossos jovens a se rebelirem contra aqueles que estão construindo a saída, a verdadeira saída. E essa nossa luta contra a militarização da escola, na verdade, também é para poder organizar uma parcela desses jovens, por contrário, para dizer, veja bem, nós vamos lutar, na verdade, para ter uma educação pública de qualidade, para que na nossa escola tenha quadra, mais orçamento, professor,
É para isso que a juventude tem se organizado hoje dentro das escolas, para reivindicar isso, assim. E, na nossa opinião, a solução, a juventude já mostrou como faz. Nós temos vários exemplos na história, o exemplo mesmo das jornadas de luta ali de 2015, 2016. Foram jornadas essas que deixou o governador de joelho, que barrou o fechamento de dezenas de escolas. E então é uma juventude que tem experiência de luta e que não vai se dobrar a esse ataque que o fascismo está querendo impor novamente na nossa vida. Bom, depois, né, dessa fala muito inspiradora, eu acho que a gente ainda tem mais uma pergunta. 2 perguntas, então o espaço está aberto para quem quiser fazê-las. Boa tarde. Dani, acho que tem um ponto da cultura, né, que muitas vezes fica deixado, é um ponto que é deixado de lado. E aí, queria assim saber qual seria a perspectiva de cultura, né, hoje para a juventude periférica, considerando os ataques fascistas, né, que a cultura, os programas de cultura sofreu, e especialmente aqui no estado, na cidade de São Paulo. Boa. Eu acho que é importante, para responder essa pergunta, pensar as principais lutas que estão sendo construídas na cultura, porque a grande verdade é que os artistas sempre lutaram muito assim para sobreviver. Na minha apresentação eu nem apresentei qual curso eu faço na USP, né? Mas eu faço artes cênicas, então eu trabalho nessa categoria. E hoje uma das principais lutas que os trabalhadores da cultura têm tocado, aliás, tive a oportunidade de participar de um ato que aconteceu há uns dias atrás, que era pelo pagamento da Lei Paulo Gustavo. Então, hoje nós temos na Prefeitura de São Paulo pessoas que, além de governar a cidade para 2% da população, ou seja, é uma cidade governada para os ricos, também é um bando de caloteiro. Porque a Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial, que ela foi criada, aliás, para que esses jovens das periferias tivessem condições de tirar do papel os seus projetos. Mas não só, é também o dinheiro de pagar a conta, é o dinheiro de pagar o aluguel, é o dinheiro de pagar a comida. E esses jovens ficaram mais de 400 dias sem receber esse valor. Então, existe uma luta constante da categoria, primeiro, que os editais cumpram o prazo. Ou seja, que a verba seja liberada em dia, porque a maior parcela desses grupos se organizam para isso. Porque não existe hoje um projeto que é quase que, vamos dizer assim, uma CLT, né? Que você faz o projeto e vai indo todos. Não existe. Então, você conseguiu um projeto, você já está se organizando para ganhar outro projeto. Enfim, é um planejamento não só para a vida dos grupos existirem, mas também para a vida pessoal dessas pessoas. E isso acontece várias vezes. Atrasa, o edital não é lançado. Então, é um descaso, um grande descaso, assim, principalmente com esses editais, que são editais para esses grupos das periferias. Que aqui em São Paulo a gente tem a tradição, por exemplo, indo para o meu lado, né, do teatro de grupo. É assim, majoritariamente, que nós organizamos o teatro. Então, esses grupos precisam dos projetos para continuarem existindo. E um outro elemento que diz respeito também a esse processo de sucateamento e de distanciamento da nossa juventude da educação os espaços de formação. Ainda no governo Dória, eles fizeram um corte gigantesco no orçamento da educação, que nunca foi recomposto, e que, naquele período, marcou assim, o fim de vários programas importantes, assim, uma demissão em massa do vocacional e do PIA, que são iniciativas importantíssimas na quebrada para o primeiro acesso à formação da juventude nessa área. Mas também a gente vem sofrendo um ataque que tem sido pouco falado.
O Tarcísio, além de estar transmitindo todo esse projeto, é um plano mesmo de colocar a ganância exacerbada à frente de qualquer moral, de qualquer ética mesmo. Eles têm transmitado um processo de fim dos modulares. O que significa o fim dos modulares? O fim dos técnicos nas ETECs. E hoje, a juventude da Quebrada tem pouco acesso à formação técnica em várias áreas, mas até mesmo na área de artes. Então, por exemplo, hoje existe a ETEC de artes, eu me formei lá em teatro em 2016, 2017 eu estudei lá. E hoje é uma referência, assim, a maior parcela da galera da Quebrada que quer poder ter uma formação um pouco melhor, técnica, tirar o seu DRT, porque isso daí é difícil, e você fazendo técnico na ETEC, você sai podendo tirar o seu DRT, vão pra lá. Mas o teatro é um curso modular. Então, o que o Tarcísio tá dizendo é você, jovem da periferia que quer se formar em teatro, dança, fotografia, pague ou não tem acesso. E quem são as pessoas que têm grana pra ficar pagando o curso de teatro, cara? É caro. É longe, é pagar o curso, é pagar o transporte para chegar até o curso, é pagar a comida para se alimentar no curso. Sim, é um descaso, assim. E a justificativa do governador é que não tem demanda. E é uma mentira. Aqui, ó, até vou pegar aqui, ó, informação oficial do Centro Paula Souza. Um dos cursos mais procurados é o de enfermagem. Na ETEC Carlos de Campos, onde oferece esse curso de enfermagem, nos últimos anos, a relação de demanda por vaga é de a cada uma vaga, 10 candidatos. E como você diz que não tem demanda? Como assim não tem demanda para os cursos modular? É mentira! Então, assim, na nossa opinião, nós, na verdade, ao invés de estar debatendo sobre fechar, diminuir, deveria ampliar. Deveríamos ter mais ETECs próximas, mais cursos próximos às nossas casas, porque isso também ia resolver muito, porque a passagem é muito cara, cara. Muito cara, você fica rodando essa cidade para poder se formar. Então, assim, essa é a nossa opinião em relação a esse processo da luta em defesa da cultura, da formação dos nossos jovens. Bom, agora a gente vai passar para a nossa última pergunta dessa fase. Então, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou coordenadora da escola. Quero agradecer já a presença da Dani. E a minha pergunta é no sentido mais amplo, com foco na juventude. Porque a gente está discutindo aqui educação, mas tem uma grande parcela dos nossos jovens que a mídia até chama de neném, né? Nem estuda, nem trabalha, ou não vê perspectiva de futuro, estão nos postos mais precarizados, abandonam a escola e nem sabem que existe faculdade, ensino superior e não tem acesso quando sabe, né? Eu queria saber o que você acha disso, né? E como resolver esse problema de perspectiva para a nossa juventude, principalmente das quebradas, das periferias, que são as que sofrem com essa situação no geral. Boa, obrigada, Rafa, também pelo convite aí, por ter vindo aqui na sabatina da escola. Essa pergunta que você coloca é fundamental, porque de fato existe uma parcela gigantesca da nossa juventude que não ingressa nas universidades e que também não ingressa em uma parcela significativa dos cargos que são considerados mais renomados na nossa sociedade, que dão uma estabilidade de vida. Então, nos empregos mais precários, ou aqueles que nem sequer nem esse tipo de emprego têm acesso. E, na nossa opinião, isso tem muito a ver com esse sistema, como ele se organiza. Ele lucra com o desemprego, porque com esse mar de desempregados, eles conseguem manter com que as ameaças, né? Então, mantém o baixo salário, porque se todo mundo que está aqui, só eu trabalho, e eu recebo uma mixaria e vou lá pro meu chefe dizer, cara, isso aí não tá dando. Eu não consegui falar, tudo bem, vai embora, porque olha esse mar de pessoas aí que estão precisando, que estão famintos,
que estão sem como pagar o aluguel. Eles vão topar isso daí. Então, também é uma manutenção da violência, é uma manutenção dos baixos salários, do subemprego. Então, na verdade, eu queria falar um pouco sobre as alternativas que a Unidade Popular pensa, além das propostas mais objetivas, né, da criação de mais emprego e tudo mais, que é convidar a juventude para poder organizar a sua revolta. Porque esses são os jovens mais revoltados, porque vivem uma situação, assim, de incerteza completa de como vai ser o dia de amanhã. E tomar partido. E para nós, a UP ela é esse instrumento, é o instrumento que trabalha incansavelmente em conjunto aos movimentos sociais, em conjunto com uma parcela gigantesca dos trabalhadores, pela construção do poder popular do socialismo, que é essa sociedade onde a vida das pessoas vale mais do que o dinheiro. Então, é uma sociedade que nada lhe interessa a falta de emprego, porque a falta de emprego significa o avanço da sociedade, quer dizer, ter emprego, né? Significa o avanço dessa sociedade. Nada interessa ter vestibular, é a sociedade que defende o fim do vestibular, porque nada interessa ter jovens que querem estudar sem poder estudar. É a sociedade que as creches são próximas dos locais de trabalho, das mães, dos pais, que o cuidado da criança não é restringido à mãe que tem que segurar o filho aqui, segurar o outro ali e pegar o busão para poder enfrentar o mundão, para levar comida para casa. Que as pessoas têm moradia digna sem pagar esses aluguel que aumenta cada dia mais. Então, na nossa opinião, a sociedade socialista, a sociedade capitalista não quer resolver esse problema. Ela quer fazer a manutenção desses problemas, porque esses são os problemas que geram lucro para eles. E se preciso for queimar uma parcela de pessoa para que eles possam lucrar mais, eles vão fazer. Ou fazer como está acontecendo agora em São Paulo, né? Deixar as pessoas morrer asfixiadas, sem ar. Para eles, tudo bem. Mas para nós, não. Então, eu queria responder sua pergunta convidando a juventude para poder organizar sua revolta nas fileiras da Unidade Popular, porque só a construção de uma sociedade nova vai ser capaz de resolver profundamente, resolver pelas raízes o problema do desemprego, da falta de acesso, à moradia, à educação. Bom, a gente vai passar então, né, para a nossa última fase desse debate, né, para a gente fazer o encerramento e avaliar, né, toda a construção que a gente fez com esse debate, que foi muito rico. Então, assim, Dani, a gente da Tamuia queria te agradecer muito, porque são essas experiências, né, que tu compartilhaste com a gente, que constrói o nosso projeto pedagógico. Então, né, rumo à educação revolucionária que a gente tanto quer construir, né, para o nosso povo. E a gente entende, e te ouvindo, a gente confirma que a candidatura popular, ela se baseia numa análise histórica, né, para achar soluções de maneira a colocar o povo no poder, né? E isso não é idealismo como muitos pensam. Então, também pelo seu discurso, a gente consegue palpar a materialidade, né, das lutas que a Unidade Popular tem proposto. Então, nessa última fase, assim, pode também falar sobre mais algum ponto que você acha importante, né, falar sobre mais alguma uma conclusão, né, um resumo do que você falou, mas também acho importante dar oportunidade ao trabalhador, à trabalhadora que está assistindo a gente de conhecer a Unidade Popular e esse projeto, né, de poder popular que oferece, e também contar para a gente um pouco desse processo de luta e das dificuldades que o partido tem encontrado, né, diante da ausência de fundo partidário, né, também o fundo eleitoral muito reduzido. Como que tem sido esse processo? Conta um pouco para a gente.
Bom, queria novamente agradecer muito e agradecer à escola, à ocupação por nos receber aqui hoje. Dizer que esse debate é fundamental, até mesmo porque nós somos aqueles que mais valorizam a educação como um instrumento fundamental para a nossa sociedade. A gente tem aí o nosso grande educador, respeitado e admirado por muito, que é o Paulo Freire, porque ele tem uma frase que eu acho que é importante para a luta que a gente constrói, que é sobre o mudar o mundo, né? Que ele faz uma reflexão mais profunda sobre a educação, que não é exatamente a educação que muda o mundo, mas que a educação muda as pessoas e essas pessoas mudam o mundo. Então, esse trabalho que a escola faz com o nosso povo é admirável e precisamos de mais escolas como essa espalhada por toda a nossa cidade, por todo o nosso país, assim. Sobre essa questão da luta eleitoral, né? Para nós é muito duro, porque uma das coisas, aliás, que a luta eleitoral escancara, ela serve até mesmo para cair por terra, jogar por terra esse papo da democracia. Porque de democracia nesse processo só tem um nome. Porque que democracia é essa onde o partido que hoje é respeitado, admirado, acompanhado, apoiado pelos maiores movimentos de luta no nosso país, não é qualquer movimento, são os principais movimentos de luta do nosso país, que constrói a luta em defesa da vida das mulheres, que constrói a luta contra a fome, constrói a luta pela dignidade da juventude. Como um partido gigantesco como esse não tem um espaço para poder apresentar o seu programa na grande mídia? Porque é isso que eles estão negando. Que o partido que organiza milhões de trabalhadores não tem direito de falar para esses trabalhadores. Então, isso já acaba com esse papo de democracia. Segundo, como fazer isso sendo que nós não temos um fundo partidário? Então, esse dinheiro, que é o dinheiro do nosso povo, está indo para esses partidos que tiram o direito do nosso povo, que se organizam para participar das eleições, para poder estar ali na Câmara, na Prefeitura, para nenhuma canetada tirar a casa de alguém, tirar o alimento de uma criança. E aqueles que lutam pelo alimento na mesa não têm direito. Aqueles que são os verdadeiros produtores dessa riqueza do Estado não têm acesso a esse dinheiro. E um fundo eleitoral ridículo. Então, o que a Unidade Popular tem feito é o que a gente faz de melhor, que é olhar no olho dos trabalhadores e dizer: olha, trabalhador, nós somos aquele movimento, aquele partido que não existe somente durante o período das eleições, que está nas ruas, nas lutas, 365 dias no ano, que você conhece na sua vizinhança, que você conhece, que está passando ali na sua rua todo dia, e que conta com a sua ajuda para poder estar imprimindo o seu panfleto, que conta com a sua ajuda para poder estar fazendo o seu adesivo. Aquele adesivo mesmo que você já mandou ali para um candidato e falou: me dá um adesivo, e que não tem, porque não temos dinheiro para poder imprimir o adesivo. Então, nós queríamos convidar esses trabalhadores que conhecem o nosso trabalho, que através da luta conheceu a nossa militância, a poder doar numa vaquinha nossa. Aliás, a gente... não sei como vai funcionar aqui, mas provavelmente em algum lugar você vai achar aí a disponibilidade da nossa vaquinha, mas você também pode entrar na página da Unidade Popular, ali no nosso Instagram também, que você consegue ter acesso a essa vaquinha, que é a vaquinha do povo. Nós apostamos a nossa aliança no povo. E é esse povo que vai fazer com que a Unidade Popular chegue em cada rua, em cada viela com seu panfleto, com um panfleto que foi financiado pelos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. É isso, gente. Obrigada mesmo por tudo. Bom, pessoal, então semana que vem a gente
continua com esse nosso ciclo de debates, mas dessa vez falando sobre outro tema muito importante, que é saúde. A gente vai entrevistar a Lígia Mendes, que também é candidata a vereadora pela Unidade Popular pelo Socialismo. Então, semana que vem, no domingo, dia 22, às 15 horas, também aqui na ocupação Jean-Jacques Dessalines. E a gente espera todos vocês para falar sobre esse tema tão importante para o nosso povo. Então, queria finalizar deixando aqui um convite para todos os jovens de Quebrada como nós, que estamos aí organizando a luta de norte a sul da nossa cidade, em defesa da educação, em defesa da cultura, contra o avanço do fascismo no nosso município, contra a violência policial e contra o desemprego. Te convido para no dia 6 de outubro votar 80-800 para a vereadora dessa cidade.